Eu estou aqui no Papo Seguro com duas brilhantes advogadas do estado do Pará, a doutora Brenda Araújo, que liderou recentemente um movimento de mulheres imenso, grande, empolgante na última eleição da OAB, e com a advogada Kelly Garcia, advogada que participou da OAB, já participa da OAB há muitas gestões, contribuiu com a minha gestão de presidente. E nós vamos falar hoje aqui um tema muito importante, muito especial. Eu diria que tem assim um certo manto do sagrado, que é a ampliação da participação das mulheres nas instâncias de poder. A OAB é uma instância de poder. E eu quero começar aqui, acho que pela ordem, Brenda, Kelly, o movimento pela paridade da participação das mulheres. O movimento 50-50 no mundo, no Brasil. Eu quero ouvir vocês sobre esse movimento importantíssimo para a nossa instituição, para a OAB. Brenda. Jarbas, em primeiro lugar, obrigada por estar abrindo esse espaço aqui para que a gente discuta esse tema. É realmente assim, dando projeção a ele, que a gente vai conseguir avançar aí de pouquinho em pouquinho. Esse movimento 50-50, vamos dizer assim, é um movimento que vem nessa esteira da luta das mulheres pela representatividade nos espaços de poder. E a gente pode dizer, sim, que é um movimento mundial. Sim. Falando em termos de Brasil, a gente pode dizer que foi um movimento que se consolidou com relação à OAB alguns anos atrás, numa luta em que as mulheres travaram para que a composição das chapas fosse paritária. Isso em 2017. Isso. Por aí, isso. É um movimento que ganhou um nome de Projeto Valentina na época. Valentina lá de Goiás, eu fui conselheiro com ela, com a Valentina. A Valentina é uma mulher muito, muito valente, muito corajosa, que liderou essa batalha e, ao final, tivemos êxito para que a composição das chapas fosse 50% de cada gênero e 30% de cotas raciais. Sim. Então, passada essa primeira folha da nossa briga, vem agora um momento em que as mulheres, as advogadas, que hoje já são mais da metade da advocacia brasileira, sim, lutam para que a composição das listas sextuplas de indicação para o quinto seja também paritária e adote também o mesmo critério de cota racial. Kelly, você foi conselheira na minha gestão, foi juíza do Tribunal de Ética e Disciplina, foi membro de comissões, ou seja, você viveu por dentro da OAB essas composições que não são paritárias, que não eram paritárias, e, portanto, você tem uma experiência também a contar sobre isso. E eu queria te ouvir sobre essa tua experiência. Certamente, sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o espaço, né, reservado para essa discussão, Jarbas. Você sempre saindo na frente, em primeiro lugar. E realmente a gente precisa discutir essa situação hoje, dentro da OAB, porque senão não se faz democracia. A OAB ela precisa dar exemplo para o Estado, precisa dar exemplo nacional, né? E nós não tivemos essa paridade até então. Tá? Sim. Essa paridade ela só veio ser realmente discutida com a Valentina, iniciando um movimento, e que o movimento ele teve realmente mais uma visibilidade depois que foi discutido no Conselho e que foi adotada a paridade. Só que a paridade ela foi adotada em linhas gerais. Então, quem pode mais, pode menos. Por conta disso, nós estamos pressionando nacionalmente, são movimentos em várias seccionais, nacionalmente esse movimento é nacional, que é da ONG Paridade. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, né? O que conta dentro da OAB é você ter mais mulheres participando, que eu me lembro na época do TED, as mulheres eram minoria e na época do nosso conselho também. Sem dúvida, sempre minoria, né? Mas assim, nós tivemos voz. Sim. Tá? Nós tivemos voz. Não se pode dizer que não se tem voz no Conselho. Nós tivemos voz, mas sempre em minoria. Então você não tem a efetividade da democracia quando você tem uma minoria de mulheres julgando. Não se equipara aos homens. Obviamente que a visão é diferente. Sim, né? E quando se tem várias
processos que você julga, porque é isso que se faz no TED, você julga processos, né? Você precisa ter um olhar diferenciado, um olhar diversificado. É um olhar, por isso que é tão necessária a adoção da paridade. É tão necessária a adoção da paridade de gênero, da presença das mulheres e também das cotas raciais, para que nós tenhamos outra visibilidade para julgamento. Sim, a gente precisa Brenda, eu queria que você falasse, quando eu fui conselheiro federal da OAB, a Adriana Rocha, que é uma emérita professora, militante de direitos humanos de Pernambuco, propôs com muita coragem a alteração do nome da OAB, de Ordem dos Advogados para a Ordem da Advocacia Brasileira. E isso aparece um rótulo, né, uma coisa de forma, mas ela tem um conteúdo. E eu queria que você falasse sobre isso e o que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, que é a paridade das mulheres na lista do 5º Constitucional. É engraçado que as pessoas hoje até brincam com isso, como se fosse um preciosismo, né? Como se fosse um exagero das mulheres em querer que esses rótulos, como você falou, não usem mais o gênero masculino. Isso mostra pra gente uma consciência coletiva que está se formando. Sim. E já um resultado desse debate, desse movimento de luta que vem tendo cada vez mais enfrentamento. Então, acho que esta conselheira, ela foi pioneira no momento em que ela não foi compreendida, mas sim, essa é uma pauta necessária que deve retornar. Quem sabe hoje, com um Conselho Federal paritário, em que a gente tem 81 de cada gênero, as nossas mulheres que estão lá façam sua voz ouvir, que a gente consiga mudar essa ideia. Tem o IAB aqui, né? O IAB que é também dos advogados. Você teria que mudar. O IAB, eu fico imaginando, o IAB é mais antigo que a Ordem. Quem está nos ouvindo aqui, quem deu origem ao OAB foi o IAB. Em 1843, é uma instituição imperial. Dom Pedro participava das sessões do IAB. Instituto dos Advogados do Brasil. Então, aí o que vai acontecer também, a discussão no IAB também deve ser uma discussão muito interessante, embora o IAB tenha tido gestões agora, inclusive, né, de mulheres presidindo o IAB, mas isso às vezes não quer dizer nada. A OAB já foi presidida aqui no Pará por mulheres, e isso necessariamente não implica que vá se avançar a luta de gênero, né? Mas embora seja importante. Tem uma questão que eu queria ressaltar, é que os dados, quando você pega os dados da representatividade feminina na OAB, eles não mentem, eles não deixam para trás. Dados são dados. Em 90 anos de existência da OAB, houve apenas 10 presidentas de seccionais. Nós aqui no Pará tivemos duas. Talvez isso afete a nossa ideia de que não seriam tão poucas. Sim. Mas foram 10 em 90 anos. Sim. Com a regra de paridade na composição das chapas, nós fizemos 5 presidentas a partir da gestão desse ano. Sim. Da mesma forma, a composição do Conselho Federal. E o Conselho Federal nunca foi presidido por uma mulher. E o nosso, ao contrário, a gente tem que ser visto isso como um argumento favorável ao Pará, onde as liberdades civis nas questões de gênero no mundo da justiça podem ser contadas um pouquinho mais favorável, porque o judiciário, ele é um judiciário que tem muita presença feminina, o Ministério Público, inclusive aí no caso, nos seus postos de mando, de direção, de presidente do TJE, Procuradoria-Geral de Justiça, né? E também dentro da Ordem dos Advogados, nós temos o comando das mulheres e da Defensoria Pública do Estado. Então, o Pará é um ponto fora da curva desse debate, mas não é tão fora da curva assim não. A maioria continua sendo homem, inegavelmente. E inegavelmente continua sendo homem. Quando a gente olha lá os quadros dos ex-presidentes da OAB, né? Aliás, é o quadro dos ex-presidentes. Né? Então, a frase diz por si só. Então, as mulheres são minoria. E é assim no Tribunal de Justiça. Assim, mas aqui, realmente, há um componente na direção das instituições jurídicas a partir de uma perspectiva feminina. Mas isso deve contar a favor da causa
que vocês estão defendendo com muita justiça, que é a paridade da lista. Inclusive na Convenção de Belém do Pará, aquela convenção de 1994, Sim. aqui, né, se fala e que as mulheres elas precisam... A Carta de Belém. Exatamente, Carta de precisam Belém. ser respeitadas, né, em relação à acessibilidade... Se você me permite, aquela convenção internacional 1994. que foi coordenada por um embaixador paraense, que é o Baena Soares, né? Que é uma pessoa de uma cultura maravilhosa. Eu estive na presença da OAB, em vários eventos ele ainda pôde naquele momento vir aqui prestigiar, é uma cultura enciclopédica. E aí foi o primeiro momento que se falou em paridade, claro que com outra denominação, mas dizendo que a mulher teria que ter igualdade de condições, a mesma igualdade de condições do homem, de ter acesso aos cargos públicos. Isso Sim. é muito importante. Isso é extremamente importante, que termina sendo os cargos de poder depois. A professora Maria Esther Quinteiros, que também sempre, por vezes, frequentava aqui o Pará, pelos laços de amizade que nos unia quando estive à frente da UAB, e ao saudoso juiz Helder Lisboa, da Universidade de Salamanca, ela sempre falava que era importantíssimo, estratégico, que as mulheres rompessem com a casinha de cristal, porque o topo das instituições ele é impermeável por determinações históricas e condicionalismos históricos de acesso às mulheres. Então, ela sempre falava quebrar esta casinha de cristal. Apenas 3 mulheres até hoje, né, no STF, como ministras. Sim. Isso é terrível. Tem um aspecto da regra de paridade que é interessante a gente observar. Sendo implementada a regra para as listas do 5º Constitucional, a gente garante que dos 6 que vão da OAB para o tribunal, 3 serão mulheres. Porém, nós não conseguimos garantir na nomeação. Sim. Ou seja, as próximas etapas podem, mais uma vez, privilegiar os homens. Mas então, por conta disso, tem por conta disso, que a senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, por um pleito da ONG Paridade de Verdade, apresentou uma PEC, tá, para que seja feita uma alteração na Constituição, garantindo que a cada 3 provimentos de vaga, seja necessariamente de mulher. Uma lista inteira seja de mulher. E que, passando essa PEC, a primeira eleição para o 5º já adote esta regra. Assim você amarra embaixo e em cima. Você garante que a mulher vai ocupar a vaga. Aí a casinha de cristal vai ser quebrada. Pronto. Mas é importante. Agora, Brenda, veja bem, a OAB, o papel da OAB. Você falou num ponto que eu já ouvi aqui, mas por que a briga da paridade? E eu estou transformando isso aqui, que evidentemente eu não penso assim. Por que a briga pela paridade da lista sextupla, se quando chegar no tribunal, o tribunal pode simplesmente recusar as 3 mulheres e mandar 3 homens? Ou que o tribunal mande uma mulher dentre 3 homens, mas aí o governo do estado indica um homem. Pronto. Então nada garante que a luta pela paridade vá ter algum resultado prático. Esse argumento, no que pese o pragmatismo dele, o que é que eu queria, a opinião sua e da Kelly sobre esse argumento? Ele é um argumento verdadeiro, porque realmente implica em a gente acrescentar mulheres em uma etapa do processo, mas não garantir que elas vão de fato ocupar aquele espaço de poder. Mas eu penso, Jarbas, que ninguém pode chegar ao topo de uma escada sem passar pelos degraus do meio. E o papel da OAB, né, Brenda? Então, assim, a OAB, ela tem o papel de liderar, ela é o baluarte da democracia. Sim. Se ela não der exemplo, se ela atender a interesses pessoais de seus gestores, que hoje não respondem os pleitos de paridade formulados, tanto em âmbito estadual, Brasil afora, quanto nacionalmente, porque o Conselho Federal também está silente. Sim. Se ela não for não exercer o seu papel de fato constitucional, a gente fica como? Então, por que não a OAB se autorregulamentar e dizer, bem,
Eu vou dar um exemplo. Eu vou mostrar que uma medida efetiva de democracia é uma democracia que ela não é seletiva entre homens e mulheres. A OAB faz a sua parte, a OAB faz a sua parte, o tribunal haverá um dia de fazer a dele. E aí esse debate ganha coro para que a alteração legislativa mais à frente aconteça. Kelly. A OAB precisa dar exemplo, tem que estar na vanguarda, né? Porque a obrigação maior da OAB é com a democracia. E qual é o grande exemplo da democracia? A participação da sociedade. Homens, mulheres, cotas. Precisa ter. As políticas afirmativas, elas precisam ser literalmente adotadas e efetivamente adotadas. Kelly, vocês têm conversado com as conselheiras, porque as conselheiras hoje eleitas, elas estão... 50%. Elas estão como 50%. Quer dizer, hoje, linha geral, a OAB já tem a paridade no seu conselho seccional e federal. Como é que tem sido esse diálogo com as mulheres que estão hoje no poder, exercendo a paridade na prática dentro da OAB? Sim, conversei. Conversei com muitas conselheiras, inclusive, algumas com receio, sem receio ainda. Ainda é muito aquela situação de comando, que precisa obedecer o comando, que está dependendo de qual posicionamento vai ser adotado. Mas é importante que haja a percepção, né, de que esta não é uma causa desta chapa ou daquela chapa, desta ou daquela gestão, da oposição, situação, essas coisas que dividem, binárias que dividem a política brasileira, inclusive no aspecto associativo. Tem que dizer que isso é uma questão muito maior, é uma questão de política com P maiúsculo. Né? Suprapartidária. Suprapartidária, supragestão. Democracia. Democracia. Para que nós possamos manter a democracia. É uma causa republicana, né? Eu sempre digo assim, a república é maior do que o Estado. Ela é um modo de organização da sociedade, inclusive de funcionamento do Estado. Muitas conselheiras já declararam apoio. Apoio realmente à causa, dizendo que concordam com a paridade, inclusive fazem parte do Conselho por conta da paridade. Queria contextualizar isso no plano das eleições que vamos ter esse ano para presidente da República. A pesquisa ontem da Datafolha, que saiu, sobre os candidatos à corrida presidencial, mostrava as mulheres como a maior parte do eleitorado, 53% do eleitorado brasileiro, e também perspectivas de votos, segundo ouvi de analistas, diferente de voto entre mulheres e homens, perspectiva de gênero diferente, de tendências em votação. E, segundo este analista, isto era a primeira vez que isso estava sendo detectado como tendência numa eleição brasileira, né? As mulheres querendo votar em uma perspectiva com valores diferentes dos homens. Aí eu coloco aqui para vocês. E na UAB? Realmente, eu acredito muito que as concepções elas vêm mudando ao longo do tempo, né? E que nós, mulheres, nós temos tomado muita consciência do nosso papel social, do nosso papel nos lugares de poder, nessas ocupações. O que nós podemos representar, o que nós podemos fazer pela sociedade, inclusive, né? E nessa perspectiva, para a OAB, isso é extremamente positivo. E a OAB precisa, ela já vem adotando, deu exemplo, né? Sim. Fazendo a paridade eleitoral. Da paridade eleitoral em 2020, né? Porém, nós precisamos avançar. A OAB, ela precisa, literalmente, efetivamente, ser um exemplo para a sociedade da democracia, Brenda, da efetividade. As advogadas já são a maioria da classe, não é isso? São. Recentemente a gente ultrapassou a marca dos homens, então estamos em torno dos 52% e crescendo, de modo que nos alçarmos às posições de poder é mais do que nunca uma questão de justiça, Sim. porque vamos representar realmente metade da classe. E eu vejo assim que a gente tem o desenvolvimento de uma consciência coletiva dentre as mulheres, de que não apenas nós precisamos estar nesses lugares de poder, mas que nós precisamos colocar lá mulheres que façam políticas para mulheres. Perfeito. Mulheres que encampem as necessidades que nós temos sociais. Mulheres que tenham consciência da causa de gênero
a ser adotada como uma postura consciente no exercício do Conselho da OAB. Mulheres que sejam um instrumento para reduzir a desigualdade de gênero. Perfeito, porque às vezes você vota em mulheres que não têm a consciência da luta, da causa das mulheres. Na própria política partidária, cada vez mais a gente vê materiais circulando, mulheres debatendo sobre quais são as candidatas que têm pautas voltadas para mulheres. Isso vai, aos poucos, se refletindo nos outros lugares de poder. É um processo lento, né? No movimento partidário de cotas para as mulheres. Hoje, aquela situação que a mulher não faz campanha, que, na verdade, ela cede o seu lugar ou vende o seu lugar, ou deixa o partido tomar. Hoje o tribunal começa a sancionar a justiça eleitoral, ter precedentes de perda de vaga, de fraude de cotas de gênero. Então, isso é um processo que já demora aí uma década e vai se aperfeiçoando. Agora, recentemente, o fundo partidário também tem que ser por cota, ou seja, deu empoderamento financeiro para as campanhas das mulheres, porque não adianta dar, você vai ser 30% de nós, mas olha, 100% ficamos nós, homens, com o dinheiro do fundo partidário. E as mulheres sem dinheiro, agora já tem dinheiro. Então, isso tudo é um processo de transição, e que a gente vê que é lento a transição, mas os resultados vão chegando, né? Nós, inclusive, podemos dar um exemplo, né, da necessidade que nós temos, nós como mulheres, de ocupar realmente, efetivamente, esses cargos e fazermos efetivamente a política. Que é aquela questão que foi polêmica, não faz tanto tempo, da questão da pobreza menstrual. Sim. Por que que ela foi vetada? Porque acharam que era muito dinheiro para se gastar com absorvente, né? Só que... E não é com absorvente, né? O dinheiro é para ser gasto com a dignidade da mulher, né? Exatamente. Isso não tem preço. Ou não deveria ter. Não. E você pega uma mulher de baixa renda, que ganha, vamos dizer, um salário mínimo por mês, e que ela precisa alimentar os filhos. Muitas mulheres são chefes de família do Brasil, a gente sabe disso. Pará é campeão das mulheres chefes de família. Justamente. E o que acontece? Ela pega R$20 para comprar absorvente, ela prefere comprar leite para o filho. Evidente, e ela né? vai usar aqui. Comer, primeira necessidade. Então, por que foi bloqueada no primeiro momento? Porque o homem não tem condição de avaliar, né, a necessidade. Sim. Realmente, porque é uma questão biológica da mulher. O olhar da mulher nessa hora é totalmente diferente. Faz a diferença. Brenda, qual é a seccional que lidera o movimento por paridade na lista sexta para o 5º Constitucional? São Paulo, sem dúvida nenhuma. São Paulo fez nessa última eleição a sua primeira presidenta, teve como bandeira de campanha a paridade e posso dizer ali que no início da gestão, nos primeiros dias de gestão, passou uma resolução dizendo que as listas sextuplas seriam paritárias. Depois veio quais foram os outros estados? A gente tem Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Não foram manifestações tão espontâneas assim, elas vieram frutos de audiências públicas, de debate, de embate, mas saíram na frente e já temos hoje até editais publicados com regra de paridade. Então a seccional hoje que puxa a vanguarda desse movimento é São Paulo. São Paulo está com 2 vagas abertas enquanto nós estamos falando aqui. Para o 5º. Para o 5º, com a regra de paridade. Então vão sair 2 listas sextuplas paritárias. E uma pergunta, essa regra ainda não, ninguém ousou questioná-la, a regra de São Paulo, judicialmente não, né? Não, é bom que se registre que a paridade foi alvo da campanha também daqui, né, do Pará. Então, as chapas fizeram campanha abraçando a paridade. Mas que eu te confesso que eu não vi especificamente o debate da paridade no que diz respeito à lista sexta. Não foi específico. Se alguém falou, realmente. Mas também São Paulo não falou diretamente da lista sexta logo no início. Fez a campanha da paridade, como todas as seccionais fizeram. E nos primeiros dias que a Patrícia assumiu lá, ela nos falou que adotou, né, a questão da paridade, porque é uma coisa muito óbvia. Se você pode o mais, você pode o menos, né?
O que a gente observa... Não adianta a formalidade se você não tem efetividade. Trazer a doutora Patrícia aqui para um Papo Seguro no videocast. Precisamos. Depois que ela concluir a eleição lá Com certeza. pro Quinto Constitucional de São Paulo. O que a gente observa, Jarbas, é uma bandeira de conveniência, usado no momento eleitoral, de paridade, para agregar uma atenção, uma mobilização entre os votos femininos, e a paridade falada e manifestada em sentido amplo. Sim. No que interessa, a gestão foi eleita, temos aqui no Pará 2 requerimentos por paridade que sequer andaram, que sequer tiveram resposta. A OAB está silente há meses, assim como o Conselho Federal também, desde março, está silente. Então, peraí, alguns meses atrás a paridade era conveniente, mas porque eu precisava de voto. Agora... Hoje... Aí, então, a paridade já não é mais tão importante. Então, é essa atenção que se tem que trazer para a discussão. Brenda, eu queria te perguntar se este movimento por paridade, ele pode vir a parar o processo eleitoral para o quinto. Porque é evidente que se a OAB fizer um edital que não conste paridade, suponho que haverá reações ou não. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Há uma brecha. É uma brecha que a OAB é consciente, mas eu quero crer que estamos diante de um órgão de classe que é muito mais do que um órgão de classe, que vai cumprir com seu dever de democracia e vai dar uma resposta para os advogados, não deixando esse espaço aberto. Eu tenho visto você falar muito de um ponto de vista, que ele também falou, mas eu vi uma postagem sua quando vocês estiveram lá no Congresso Nacional, uns dias atrás, e que falava da importância estratégica da paridade da lista da OAB, do Quinto Constitucional, para a mudança das relações de poder internamente ao Poder Judiciário. Me chamou muita atenção esse argumento. E eu queria que vocês falassem sobre isso. Isso é uma realidade, né? Eu e a Kelly, a gente tem levantado alguns dados para subsidiar o debate e o próprio CNJ fez um relatório recentemente e a média geral de participação das mulheres na magistratura, ela é de 37%. Quando a gente vai para segundo grau, esse valor cai para 24,9%, certo? Então, o que você vê? Tem muitas mulheres ingressando, mas na hora da promoção, 1/4 daquela composição apenas é feita por mulheres. E, então, assim, sendo a OAB uma das vias de acesso e sendo ela a detentora desse papel de promover a democracia, por que não dar acesso? Ou seja, o ato da OAB aqui fora vai repercutir lá dentro no tribunal, quando tiver no funcionamento do tribunal. Perfeito. Sem dúvida. E é interessante também a constatação que nós tivemos que, dentre essas mulheres, 37%, né, apenas 15% negras. No judiciário, são apenas 15% de mulheres negras. Então, se o acesso é difícil para as advogadas, normalmente ou para as mulheres que ascendem ao Poder Judiciário, que fazem concurso, é mais difícil ainda entrar se você for negra. Sim. E isso é para ser discutido, efetivamente discutido mesmo. A gente precisa colocar isso na mesa. Como é que a OAB não vê uma situação dessa? Se essa postergação aqui da convocação da eleição para o Quinto Constitucional do Pará, que já está aproximando de um ano, né? Quanto tempo está, Brenda? Que está atrasada a convocação? A gente está completando 8 meses. 8 meses, né? Pois é. Se tivesse sendo postergado para estar debatendo a lista sob a forma de paridade, seria uma coisa muito, muito boa. Eu estaria tranquilo esperando. O problema é que não é nem isso. Talvez saia uma lista atrasada e sem paridade. Sem paridade. Né? E é importante essa mobilização de vocês, que ela cresça, né? Para que possa crescer também o volume do debate e também o envolvimento dos doutrinadores, dos teóricos, para que esse debate seja constitucionalizado, porque eu não consigo ver esta causa pela paridade na lista 6 sem constitucionalizar o debate.
Perfeito. O primeiro requerimento, inclusive, que foi feito no dia 26 de abril. Eu já fui várias vezes à OAB Pará e até hoje eu não tenho nem o acompanhamento, eu não consigo nem identificar onde é que esse requerimento se encontra dentro da OAB. Eu fiz o requerimento para o Conselho, efetivamente, e logo depois a ONG Paridade e Verdade veio e fez um ofício, protocolou um ofício, né, para reiterar o requerimento feito. E até hoje não tem. E vamos lembrar. Queda-se silente. Vamos lembrar aqui, Kelly e Jarbas, que nós estamos falando de uma vaga aberta no Tribunal de Justiça, Sim. que nunca na história da OAB aqui no Pará foi preenchida por uma mulher. Sim. Então, todas as indicações feitas pelo 5º ao Tribunal de Justiça até o presente momento, elas foram 100% de homens. Ou seja, das instituições que formam o sistema de justiça, a mais machista na lista sexta tem sido a OAB. É verdade. Inclusive, quando eu fui presidente, né, meia culpa, a nossa lista foi inteiramente de homens. Em outro tempo, nesse tempo, não Sim. cabe mais, diante de um requerimento, diante de um pleito da sociedade, isso precisa ser discutido de maneira séria. Mas é importante fazer um registro também que quando esse movimento começou aqui no Pará, ele empoderou outras mulheres, advogadas que resolveram também se pré-candidatar. Sim. Nós, pela primeira vez na história da OAB Pará, temos 5 pré-candidatas. Isso nunca aconteceu. Sim. Eu acho que esses movimentos, eles liberam uma energia social, uma energia coletiva, de consciência, né? De tomada de ponto de vista muito grande, né? Então, as pessoas se sentem mobilizadas, independentemente de serem eleitas ou não, é pela causa. Pela causa. Então, quanto mais mulheres estiverem dispostas e disponíveis a serem candidatas, eu acho excelente. Com toda certeza. Porque isso vai valorizar a luta, vai valorizar a consequência. Ainda agora a gente falou, se a OAB fizer a paridade na lista, o tribunal pode colocar só 3 nomes homens. Mas a OAB tem que dar exemplo. Mas se tiver muitas mulheres, pode ser que o tribunal diga não, vou colocar 2 mulheres, um homem, pode ser que mude. Enfim, o governador também diga, olha, veio uma mulher, vou prestigiar a mulher. Então as coisas daqui, aí é o acaso e a incerteza da história. Até porque seria a primeira vez na história do Pará que um governador sairia, né, realmente na vanguarda em nomear uma mulher. Sim. Seria a oportunidade do governador de fazer história também. E do tribunal de todo mundo, né? Todo mundo. Agora, quem tem que fazer história em primeiro lugar é a OAB. É a OAB, é verdade. Essa é uma luta que ela não tem condições de ser exitosa se ela for só das mulheres. Sim. Ela tem que agregar os também homens porque ela é uma luta democrática, republicana. O He for She. Tem sempre umas aspas com relação ao movimento He for She, deles por elas, porque se diz, não, elas têm que brigar por elas, mas eu sou daqueles que, mesmo que elas não queiram que a gente brigue por elas, eu acho que é importante que os homens briguem, porque não para substituir jamais o lugar de voz, a voz é das mulheres. Mas a gente tem que dar nossa contribuição, porque também se nós não tivermos o desapego de nos movermos dos locais onde nós fomos colocados historicamente pelo patriarcado de poder, a gente não vai dificultar as mulheres. Então tudo que elas estão pedindo para nós, esse He for She, pode ser assim, não nos atrapalha. O homem que tiver uma convicção realmente democrática, ele vai apoiar essa causa suprapartidariamente, supra-gestão e supra os seus interesses pessoais. Sim. Mas onde estão esses homens? Essa é a questão. Mas é preciso abnegação. Mas nós temos advogados hoje apoiando a nossa causa, sim. Inclusive, acho que você é com toda certeza. Pois é, com toda certeza. E não só eu, né? Eu acho que tem advogados apoiando. Os advogados com quem eu me relaciono, eu não sei se eu saberia identificar um deles que fosse contra a causa da paridade. Se houver com quem dentro do meu círculo, realmente eu não conheço. Todos estão favoráveis. Como foram favoráveis à paridade,
como foram favoráveis, serão agora também em relação relativamente ao quinto constitucional. Eu inclusive digo para vocês assim que eu, conversando no tribunal com os desembargadores e desembargadoras, eu vejo assim com bons olhos. O que a OAB decidir será para eles muito bem-vindo. Para eles e para elas, né? Certeza, muito bem-vindo. Certeza. Gente, eu quero encerrar aqui esse papo seguro. Dizer que essa canequinha aqui, ó, fazer um brindezinho aqui, tá? É de vocês, é um presente do nosso canal. Muitíssimo obrigado. Obrigada. O papo aqui nunca foi tão agradável como foi agora com vocês, falando dessa causa novíssima e que merece todo o apoio de toda a sociedade, não só da advocacia, toda a sociedade, porque impacta no funcionamento do sistema de justiça. Parabéns a vocês duas, Brenda e Kelly. Obrigada pelo espaço, seu Jarbas. Porque é muito importante que nós tenhamos voz. Para nossa voz ser ouvida, nós precisamos de espaço. Agradecemos muito. Obrigado, Kelly. Obrigado, Brenda. Obrigada. Obrigado a todos e a todas.